Muito bem, aqui nós temos a segunda metade da aula, que é campo elétrico. O campo elétrico, como o próprio nome diz, ele é uma região invisível em torno da carga que sofre influência dessa carga. Então, vamos começar assim. Imagina que essa carga seja uma carga positiva. Opa, vamos trocar aqui que o vermelho não escreve no vermelho. Imagina que essa carga seja uma carga positiva e perto dessa carga existe um ponto P. Como esse ponto está perto dessa carga, provavelmente esse ponto sofre a ação do campo elétrico criado pela carga. Para provar se nesse ponto existe o campo elétrico, a gente coloca nesse ponto uma carga chamada de Q minúsculo. Essa carga aqui vai ser chamada de Q maiúsculo. Aqui vai ter uma nomenclatura bem definida, maiúsculo e minúsculo. A carga maiúscula se chama carga geradora, é a carga que cria o campo. Então é a carga geradora. Vai preenchendo o livro, por favor. E aqui nós temos a famosa carga de prova ou carga de teste. Carga de prova ou de teste. Por que o nome dela é carga de prova ou de teste? Justamente porque ela serve para provar ou para testar se o campo existe. A partir do momento que tu colocou essa carga nesse ponto, o que tu vai ver? Bom, se essa carga geradora é positiva e essa carga de prova ou de teste também é positiva, elas se repelem. Então, sobre esta carga vai atuar uma força. Essa força vai repelir essa carga. Se surgiu a força na carga de prova ou de teste, tu está provando que no ponto P tem campo elétrico. O campo desse ponto P, representado pela letra E maiúsculo, é a força sobre a carga de prova ou de teste. A força sempre medida em newtons e a carga de prova ou de teste sempre medida em coulombs. Então o campo elétrico em um ponto é força sobre carga de prova ou de teste. Até aqui, mistério nenhum, ok? Só que essa fórmula ela traz uma conclusão errada. Se tu der uma olhadinha com carinho para essa fórmula vai te dizer que o campo depende da carga de prova ou de teste, né? Olhando assim de maneira simples, não vai copiar isso aí no teu livro, né? Tu tá vendo aqui, ó, que campo e carga de prova ou de teste são inversamente proporcionais. Cara, mas isso não tem lógica, porque quem cria o campo é a carga geradora, não é a carga de prova ou de teste. Como que a gente prova isso? Como que a gente prova que o campo não depende da carga de prova ou de teste? Então, olha só. Entre essa carga de geradora e essa carga de prova existe uma distância. Como a gente já viu a aula de força elétrica, a gente consegue calcular essa distância. A fórmula diz que o campo é a força sobre a carga de prova ou carga de teste, certo? Mas força é KQQ sobre D ao quadrado. Então o campo vai ser, sobre carga de prova ou de teste. Vai ser o K vezes a carga geradora vezes a carga de prova ou de teste dividido pela distância ao quadrado. O que eu posso e devo fazer aqui? Olha só, corto as cargas de prova ou de teste. E aí, o campo também pode ser a constante vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Essa fórmula, apesar de ser uma fórmula derivada, ela é mais importante do que aquela de cima. Porque essa fórmula é que vai realmente dizer do que o campo depende. Olhando para a fórmula, o que tu vê? O campo depende de 3 fatores. Qual é o primeiro fator? A constante. Te lembra do que eu expliquei antes? A constante é o meio. Então, o campo depende do meio, o campo é diretamente proporcional à carga geradora e o campo é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Qual é a diferença, então, entre campo e força? Para te ter força, tu precisa de 2 cargas. Para te ter campo, tu só precisa da carga geradora. Então, te lembra disso. O campo não depende da carga de prova, ele não tem nada a ver com a carga de prova. Ele só depende da carga geradora e do inverso da distância que tu tiver. Até agora é a mesma coisa que campo gravitacional. Se tu pensar, é as mesmas relações. Só que agora que vem a diferença. Por que a eletricidade é sempre um pouquinho mais complicada do que a gravidade?
Porque existem dois tipos de carga, e no caso da gravidade não tem dois tipos de massa. Então a física teve que criar convenções. O que a física convencionou? Se a carga geradora for positiva, o campo criado é de afastamento. Então, sempre que tu tiver uma carga geradora positiva, essa carga vai criar um campo de afastamento. Desenha aqui, ó, fica o desenho de um asterisco gigante. Pega uma régua aí e faz bem bonitinho. Ó. O campo vai ser de afastamento, ele vai se afastar da carga positiva. Depois tu vai entender por que é assim, tá? Mas por enquanto, decora. Se a carga for positiva, o campo é de afastamento. Se a carga for negativa, se a carga for menos, o campo é de aproximação. Se a carga for menor que zero, o campo é de aproximação. Então a carga negativa cria um campo de aproximação, vai aproximar a carga. Copia aí. Bonito, né? Eu aqui estou fazendo meio a la louca, mas tu faz bonito aí. Essas linhas, ó, faz uma flechinha juntando as duas aqui. Essas linhas se chamam linhas de força ou linhas de campo. Linhas de força ou linhas de campo. Claro que essas linhas são linhas imaginárias, tá? Ninguém enxerga essas linhas. O dia que tu olhar para uma carga e tu começar a enxergar o campo ao redor da carga, cuida, tá? O que tu tá tomando tá fazendo efeito. Me diz depois o que é que eu quero também. Como é que é o tipo dessas linhas? Essas linhas são linhas radiais. A URGS adora pedir isso, elas são linhas radiais. Tá? Essas aqui, ó, da carga positiva, são radiais divergentes, porque elas se afastam do centro comum. E essas negativas são radiais convergentes, porque elas se aproximam de um centro comum. Agora vamos entender por que a linha é assim. Por que da carga positiva é de afastamento e da carga negativa é de aproximação? Tu tem que preencher essa frase aqui, ó. Linha de força é A. E ao preencher essa frase, eu vou dizer para vocês, se tu entender isso aqui, tu tá com 50% dos exercícios resolvidos. Então eu vou fazer um adendo aqui, ó. Vou botar uma folha em branco. Se tu quiser, tu pode copiar isso no verso da tua folha, mas não vai precisar copiar, tá? Só para te entender. Então olha só, um físico pegou, fixou em cima de uma mesa uma carga positiva. Ele sabia que o campo ao redor dessa carga era invisível. Aí o que ele fez? Vou marcar um ponto aqui, vou marcar um ponto aqui, vou marcar um ponto aqui. Esses 3 pontos estão bons para vocês entenderem o que eu quero explicar. Aí ele pensou assim, bom, para mim saber se nesses pontos tem campo, eu tenho que largar nesses pontos uma carga de prova. Quantas cargas eu tenho para escolher? 2, uma positiva e uma negativa. Ele escolheu a positiva. Imagina que aqui ele bote uma carga positiva, aqui uma carga positiva e aqui uma carga positiva, né? Positivo com positivo repele. Quando ele largou essa carga positiva nesse ponto, ela fez não, subiu. Quando ele largou essa carga aqui, ela fez não, porque ela está sendo repelida. E quando ele largou essa aqui, fez assim. Então, o que ele convencionou? Que ao redor da carga positiva o campo é de afastamento, porque ele imaginou que nos pontos ele estava colocando uma carga positiva. A mesma coisa na carga negativa, só que na carga negativa, claro, né, ele foi usar a mesma carga de prova, porque se ele não usasse a mesma carga de prova, ele estaria fazendo uma convenção que não teria significado nenhum. Ele pegou 3 pontos aqui e colocou cargas positivas, a mesma carga que ele colocou perto da positiva. Só que o positivo atrai o negativo, né? E aí, de repente, essa carga fez e bateu aqui. Essa vez e bateu aqui, essa e bateu aqui. Então, o que a linha de força representa? Ó, essa frase aqui... Desculpe. Essa frase aqui é a que interessa. Linha de força é a trajetória descrita pela carga de prova. Vou até mudar a cor aqui, ó. Positiva. E isso é uma linha de força. É a trajetória descrita pela carga de prova positiva. Então, sempre que tu quiser imaginar o campo num ponto, tu pode pensar que naquele ponto tem uma carga positiva.
Para onde a carga positiva for, é a direção e o sentido do campo. Beleza? Vamos subir. Olha agora o que está no livro. Conclui-se através dessas expressões que o campo e a força têm a mesma direção. Quando que eles têm a mesma direção? Sempre. Mas os sentidos dependem da carga de prova. Se a carga de prova for positiva, força e campo têm os mesmos sentidos. Se ela for negativa, força e campo têm sentidos opostos. Como assim? Imagina que tu tem aqui uma carga positiva, certo? Tu já sabe que a carga positiva gera um campo de afastamento. Então, a linha de afastamento. Imagina que aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto. E que nesse ponto eu coloque uma carga positiva e nesse ponto eu coloque uma carga negativa. Então, presta bem atenção agora. Erra agora para não errar depois na hora da prova. Se essa carga é positiva, ela cria um campo de afastamento, beleza? Beleza. Então, como é que é o campo nesse primeiro ponto? O campo nesse primeiro ponto é para a direita. E como é que é o campo nesse segundo ponto? O campo nesse segundo ponto também é para a direita. Ah, professor, mas eu achei que o campo aqui era para a esquerda, porque essa carga é negativa. Mas, gente, o campo não depende da carga de prova, o campo depende da carga geradora. Se essa carga geradora é positiva, o campo sempre vai ser de afastamento. Olha só que bacana. Para te desenhar o campo naqueles pontos, tu não precisaria ter essa carga aqui, né? Essa carga não precisaria existir, ó. Deu? Tá vendo aqui, ó? Se a linha aqui, ó, diz que o campo é de afastamento, ó, se tu tem um campo aqui de afastamento, o campo vai ser sempre de afastamento. Não interessa a carga que tu colocar no ponto. Por quê? Porque o ponto, a carga que tu colocar no ponto não vai determinar o campo, vai determinar a força. Olha agora, vamos voltar. Nesse ponto eu tinha colocado uma carga positiva e nesse ponto eu coloquei uma carga negativa. Agora vamos pensar na força. Se a carga geradora é positiva e se a carga de prova é positiva, elas se repelem, então a força também vai ser para a direita. O que aconteceu? O campo e a força têm o mesmo sentido. Só que se essa carga aqui é negativa e essa carga aqui é positiva, a força é de atração. O que aconteceu? A força e o campo têm sentidos opostos. A mesma coisa vai acontecer na carga negativa? Claro. Imagina que essa carga fosse negativa, certo? Então, a linha de força vai ser de aproximação. Mesma coisa de antes, ó. Eu marco um ponto aqui e um ponto aqui. Nesse ponto eu coloco uma carga positiva e nesse ponto eu coloco uma carga negativa. Se tu errou antes, não pode errar agora. Eu quero desenhar o campo nesses dois pontos. Se essa carga é negativa, o campo é de aproximação. Então, nesse ponto, o campo é para a esquerda. E nesse ponto, o campo também é para a esquerda, porque o campo não se interessa pela carga que está no ponto. Quem se interessa pela carga que está no ponto é a força. Agora, se essa carga é negativa e essa carga é positiva, a força é de atração. Então, de novo, mesma direção e mesmo sentido. Se essa força é negativa, se essa carga é negativa e se essa carga é negativa, a força é de repulsão. O que aconteceu? Sentidos opostos. Então tu vê, sempre que a carga de prova é positiva, o campo e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Não interessa se a carga geradora é positiva ou negativa. E sempre que a carga de prova for negativa, o campo e a força vão ter sentidos opostos. O que esse desenho nos mostrou? O que esse desenho nos deu de ideia pra gente? Para mim, uma das coisas mais importantes do campo, junto com aquela frase do que é a linha de força. Olha só, anota aí, por isso que eu deixei esse espaço. O campo elétrico, o campo é do ponto. O campo é do ponto. E a força é da carga. E a força é da carga. Um ponto tem campo e uma carga tem força. Então, tu tem um ponto do espaço, esse ponto do espaço vai ter campo.
Se tu colocar uma carga nesse ponto do espaço, o campo vira a força, o campo produz a força. Então, o campo é do ponto e a força é da carga. Isso é muito importante para poder seguir fazendo os exercícios. Beleza? Vamos para a próxima página. Aqui agora a gente analisa como é que fica a linha de força entre cargas. Então imagina o seguinte, aqui tu tem uma carga positiva, um Qzão, e aqui tu tem uma carga negativa, um menos Q. Os módulos são iguais, mas os sinais são opostos. Claro que essas duas cargas têm que estar fixas, senão elas se atrairiam ou se grudariam, e essas cargas são puntiformes, isso é muito importante, tá? Todas as fórmulas só funcionam se as cargas forem puntiformes. O que é uma coisa puntiforme? A dimensão, a massa é desprezível. Então essa carga tem que ser puntiforme. A região entre elas forma um campo que fica no formato de uma bola de futebol americano. Ó. Bem no meio a linha vai do positivo para o negativo, e depois aqui ela começa a fazer assim, ela começa a ir do mais para o menos, e conforme tu vai te afastando, ela vai fazendo essa parábola aqui. Fica mais ou menos o desenho de uma bola de futebol americano, aquelas bolas ovais. A linha ó, sempre sai do positivo, claro que a quantidade de linhas aqui é infinita, a gente não vai ficar desenhando, né? Senão vamos ficar aqui até amanhã fazendo linhas. E chega no negativo. Então esse é o formato do campo criado entre duas cargas, uma positiva e uma negativa. Se tu colocar duas cargas de mesmo sinal, uma de frente para a outra, essa carga valendo o quê? Essa carga valendo o quê? E de mesmo módulo, imagina que tu tem um ponto bem no meio, tá? O que prova a existência do campo? A existência da força numa carga de prova. Imaginem que eu coloco aqui uma carga de prova, positiva ou negativa, não interessa. Se essa carga é positiva, essa carga aqui vai repelir ela, vai mandar ela para cá. E se essa carga é positiva, o que essa carga vai fazer? Vai repelir ela, vai mandar ela para o outro lado. A carga vai ficar parada. Qual é a conclusão? Ó, vou apagar para não ficar poluído, não era para copiar isso, tá? Me esqueci de avisar. Ó, bem no meio, o campo vale zero. Nesse ponto aqui não tem campo, porque não vai ter força. Então aqui a gente vai criar uma linha pontilhada, ó, que só serve para orientar o nosso desenho. E aí as linhas de força, como essas cargas são positivas, elas vão sair do positivo e elas vão fazer assim, ó. Essa pontilhada aqui vira uma síntota. Duas linhas de força nunca se tocam e nunca se cruzam, justamente porque elas representam a força. Então, bem aqui no meio, ó, vai ter uma região que não vai ter campo. Nas outras todas as regiões vai ter campo. O que mudaria esse desenho se as cargas aqui fossem negativas? Se as cargas fossem negativas, a única coisa que ia mudar é essas flechinhas aqui, ó. Em vez das flechinhas serem de afastamento, as flechinhas seriam de aproximação. Então, é bem tranquilo, tá? Isso é o campo entre cargas. Cargas, né, de sinais opostos ou de mesmo sinal. Uma outra coisa importante é o campo elétrico uniforme, conhecido como CEL. Isso é muito importante. Sempre que vocês pegarem duas placas, tá vendo? Ó, não pode ser cargas puntiformes. E tu eletrizar uma placa com carga positiva e tu colocar perto dela, na frente dela, uma placa igual, do mesmo tamanho, e tu eletrizar com carga negativa, com carga menos, na região entre as placas tu vai criar um campo elétrico uniforme. O que a palavra uniforme quer dizer? Quer dizer que é sempre o mesmo, que é igual. Imaginem que aqui tem um ponto A, que aqui tem um ponto B, que aqui tem um ponto C, não interessa aonde vocês botarem. O campo elétrico, ó, uma grandeza vetorial, o vetor campo elétrico A é igual ao vetor campo elétrico B, que é igual ao vetor campo elétrico C. Qualquer ponto aqui vai ter o mesmo valor do campo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então isso é um campo elétrico uniforme. Como é que as linhas são? Olha a diferença, olha aqui em cima, ó, como é que essas linhas eram aqui, ó. Tá vendo? Essas linhas, elas aqui estão próximas e aqui elas vão se afastando, né? Essas linhas, elas não são paralelas e elas não mantêm a mesma distância. No campo elétrico uniforme, todas as linhas são verticais ou todas as linhas são horizontais e a distância entre elas é sempre a mesma. Isso indica um campo uniforme. Então, a primeira coisa que tu bota aqui nesse retângulo.
no céu, no campo elétrico uniforme, as linhas são paralelas e equidistantes. Então, sempre que vocês enxergarem linhas paralelas e equidistantes, o campo será uniforme. Tem provas que cobram esse tipo de desenho aqui, ó, vai preenchendo. Tipo, a PUC é uma prova que gosta muito disso aqui, ó. Imagina que tu tenha linhas assim, ó, vou fazer bem exagerado aqui para vocês entenderem. Essas linhas são paralelas? Sim, são paralelas, verticais. Mas essas linhas estão equidistantes? Não. Por exemplo, se tu marcar aqui um ponto A e se tu marcar aqui um ponto B, tu tá vendo que no ponto B as linhas estão mais concentradas. Então isso é um conceito bem explorado também. O campo do A vai ser inferior ao campo do B. Sempre que vocês virem linhas de força em concentrações diferentes, o lugar onde as linhas estiverem mais concentradas vai ter mais intensidade o campo vai ser mais forte. Por isso que nesse desenho, tá vendo aqui, ó, perto da carga, ó, aqui assim, ó, perto da carga as linhas estão próximas e longe da carga as linhas estão afastadas. Isso quer dizer que nessa região aqui o campo é mais forte do que nessa região aqui. A mesma coisa aqui, ó. Aqui as linhas estão próximas, aqui as linhas estão afastadas. Então, as regiões perto da carga vão ter mais campo, as regiões longe da carga vão ter menos campo. A concentração de linhas é que indica isso. No caso do campo uniforme, como as linhas são sempre equidistantes, o campo vai ter sempre o mesmo valor. E a última coisa que tu tem que saber de campo uniforme é uma barbada que eu vou te dar. O campo uniforme só aceita uma fórmula. O campo uniforme vai ser sempre E igual a F sobre Qzinho. Então, qualquer questão que tu tiver que fazer de campo uniforme, tu já sabe que a fórmula vai ser E igual a F sobre Qzinho. Te lembra daquela outra fórmula que tu viu antes, né? Vou anotar aqui, ó. E é igual a K vezes Qzão sobre D ao quadrado. Tu não consegue usar essa fórmula aqui no campo uniforme, porque essa carga aqui, ó, é uma carga puntiforme. Essa carga é essa carga aqui, ó, que gera o campo. No campo uniforme, o campo não é gerado por cargas, é gerado por placas. Então, tu nunca vai conseguir usar essa fórmula no campo uniforme. Então, quando cai uma questão de campo uniforme, tu já sabe que a solução vai ser essa fórmula aqui. Se não for essa fórmula aqui, ó, alguma coisa está acontecendo. E a última coisa que eu coloquei aqui para vocês saberem é o gráfico. O gráfico é uma coisa que aparece seguido. E aí, como tu sabe bastante matemática, funções, estamos em casa. Qual é a relação entre campo e força com distância? Campo ou força são inversamente proporcionais à distância ao quadrado. Então, se vocês fizerem um gráfico de campo pela distância ou de força pela distância, tu tem a função inversa de x ao quadrado, que o gráfico é uma hipérbole, né? Os eixos viram assíntotas. Então, isso aqui é uma coisa que aparece bastante, tá? Opa, aqui foi mal. Não pode encostar, né? Os eixos viram assíntotas. Beleza, gurizada? Era isso. Não é uma aula muito complicada, mas é uma aula bem importante para a gente poder entender a próxima aula. Façam todos os exercícios da aula 16 e depois em aula a gente vai corrigir, ver se tem alguma dúvida ou se algum conceito não ficou bem entendido. Obrigado pela atenção, boa semana, um beijo.